Olá, boa noite. Bugou? Só um minuto. Só um instante, o Instagram não conectou ainda. Agora sim. Boa noite. Que a graça, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Que as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes em nossa vida. Que a doce e exclusiva presença do Senhor Jesus Cristo transborde e inunde a sua vida, a sua história, a sua família, a sua casa, o seu trabalho e tudo aquilo que faz parte da sua vida. Quero saudar a todos com um carinhoso boa noite e também com um abraço muito especial, fraterno, de um irmão em Cristo que, junto com você, busca através da palavra de Deus respostas, palavras de consolo, palavras de esperança e palavras de fé. Sabemos que na Bíblia Sagrada nós temos à nossa disposição princípios e instruções valiosas deixadas pelo próprio Deus, através de homens e mulheres inspirados por Deus, que escreveram a palavra do Senhor, deixando-a para as gerações vindouras, a fim de que Deus possa completar a sua obra. Deus tem planos para você. Deus tem planos para mim. Deus tem planos para todos aqueles que o amam e que nele esperam. Uma vez que você deposita a sua fé, a sua esperança, uma vez que você entrega o seu caminho nas mãos do Senhor, uma vez que você deixa nas mãos dele os seus projetos, os seus propósitos e todos os anseios do seu coração, ele, e somente ele, passa a reinar e cuidar de mim e de você. Juntos, através da palavra de Deus, busquemos respostas. Busquemos aquilo que nos possa relembrar, trazer à memória esperança. Temos enfatizado muito este texto da Bíblia que se encontra lá no livro do profeta Jeremias. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nisso, precisamos verdadeiramente entender que somente nele, no Senhor Jesus Cristo, temos a resposta para o anseio daquilo que vai dentro do seu coração, dentro do meu coração. Juntos poderemos caminhar do modo digno da vocação para a qual ele tem nos chamado. Juntos podemos andar de maneira excelente, caminhando no propósito de Deus e de fé em fé, de vitória em vitória, de glória em glória, de graça em graça. Vamos caminhando até atingirmos aquilo que o apóstolo Paulo diz ser a estatura do varão perfeito. Ou seja, o que vivemos aqui tem por propósito também o de nos aprimorar, de nos aperfeiçoar em Cristo, até que nós atinjamos a plenitude daquilo que Deus anseia para nós. Por isso, caminhamos com os olhos fixos em Cristo Jesus, atentos à palavra de Deus,
contando com a presença do Espírito Santo em nós e mais, depositando a nossa fé no Senhor, caminhando tementes a Deus, reverentes à sua palavra, com o propósito de alcançarmos aquilo que Ele tem para nós. E o melhor disso, o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, vai muito além do que a nossa mente é capaz de imaginar. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem escreve isto é o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios. Pois bem, vês que nós temos essa palavra em mãos, vês que nós temos essa palavra na mente, vês que nós temos essa palavra no coração, nós podemos caminhar dentro de uma plenitude, independente do que estejamos enfrentando. Eu sei que vivemos tempos difíceis. Há muitas pessoas passando por situações delicadas neste momento de pandemia, de crise financeira, econômica, sanitária. Muitos enfermos, doentes, infelizmente muitas baixas, muitos óbitos. Mas esse cenário tão tenebroso que a humanidade vive, não é só o Brasil. Alguém poderia dizer, é o Brasil. Não, não é só o Brasil. O mundo inteiro, toda a humanidade enfrenta hoje uma situação bastante difícil. E nesse contexto, eu preciso me apegar ainda mais à palavra de Deus. E eu quero compartilhar com vocês uma mensagem deixada pelo apóstolo Paulo, quando ele escreve na sua carta aos Romanos. No capítulo de número 12, o versículo 12, diz assim: regozijai-vos na esperança. Olha só que palavra poderosa. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Aqui ele dá 3 orientações objetivas, bastante diretas. Primeiro, regozijai-vos na esperança. Ou seja, a esperança vai me trazer regozijo, alegria. Segundo, pacientes na tribulação. Ou seja, a paciência é essencial nesse momento de luta. Porque eu tenho que ter paciência e esperar que no tempo do Senhor, na hora de Deus, a gente falou muito sobre isso aqui já, a diferença entre tempo cronos e tempo kairos. O pessoal que me acompanha deve se lembrar disso. O tempo aqui é o tempo de Deus. Não é o meu tempo, não é o meu prazo. Quem estipula prazo aqui não sou eu, é o Senhor. E eu tenho que ter paciência. Paciência na tribulação. E na oração, perseverança. E aqui fica um gancho, porque nós falávamos ontem, anteontem. Ontem falávamos sobre a história do general, do chefe do exército do rei da Síria, Naamã, que era leproso. E ele recebeu uma palavra do profeta Eliseu bastante objetiva. Vá e se lave 7 vezes nas águas do rio Jordão e você ficará limpo. A sua pele, a sua carne ficará como a de uma criança. 7 vezes. Mergulha a primeira, mergulha a segunda, mergulha a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e somente na 7ª vez. Isso é perseverança. Perseverança que eu e você precisamos ter no cenário que vivemos. E como é que a Bíblia fala aqui nas palavras de Paulo? Perseverantes no quê? Na oração. Queridos, nós precisamos colocar nossa vida diante de Deus em oração e perseverar. Não é simplesmente orar hoje e achar que vai acontecer assim.
no estalar de dedos, num piscar de olhos. Não é assim. Eu tenho que ser perseverante na oração. E lembram do que nós falávamos anteontem? Acerca daquela nuvem que 7 vezes o profeta mandou que o seu moço fosse lá olhar em direção ao mar. Por 7 vezes. Aquele moço do profeta Elias foi e olhou, porque pela boca de Elias, Deus disse, não vai chover sobre a terra. Passados 3 anos de seca absoluta, pela boca do mesmo profeta Elias, Deus disse a Acabe, rei de Israel, vai chover. E depois que ele deu essa palavra, ele se pôs em oração. Diz o texto, conforme nós lemos, a cabeça entre os joelhos. Colocou a cabeça entre os joelhos e se pôs em oração. E ele disse ao seu moço, vá lá e olhe. Não tem nenhuma nuvem, profeta. Primeira vez. Segunda vez. Terceira vez, nenhuma nuvem. Não vejo nenhuma nuvem na direção do mar, profeta. Quarta vez. Quinta vez. Sexta vez. Na 7ª vez, o jovem moço disse, eis que vejo apenas e tão somente uma pequena nuvem sobre o oceano, do tamanho da palma da mão de um homem. Mas o que é isso? Diante de uma chuva torrencial que foi prometida? Lembram que nós falávamos, não ignore os pequenos sinais. Eu tenho certeza, você que tem estado comigo aqui nestas ministrações online, nestas lives, Deus tem te dado sinais. Deus tem me dado sinais, sabia? E eu não tenho desprezado, por menores que eles sejam. Não podemos desprezar, não podemos ignorar, não podemos simplesmente... Isso não é nada. Se fizermos isso, corremos o risco de perder a bênção do Senhor. E então, olha só a palavra, o que ela vem me dizer. Na 7ª vez, ele viu essa nuvem pequenina. E disse ao profeta, então o profeta mandou dizer ao rei, corre, prepara o teu cavalo e corre, aparelha o teu carro e corre, para que a chuva não te detenha. Mas é só uma pequena nuvem. O nome disso é fé. Por quê? Porque havia uma promessa, como havia uma promessa para Naamã. Disse o profeta Eliseu. E por que o profeta Eliseu disse isso? Lembram? Naamã ouviu um conselho daquela jovem que era serva da esposa dele e que veio cativa de Israel. Entre as incursões militares, ela veio como escrava, serva. E ela passou a servir a esposa, a mulher de Naamã. E ela deu um conselho, se meu senhor estivesse junto ao profeta que mora lá em Samaria, por certo o profeta o restauraria dessa lepra. Naamã ouviu esse conselho e foi. Falou com o seu rei, o rei da Síria, e o rei de pronto escreveu carta ao rei de Israel, encaminhando o seu súdito, o herói de guerra, o chefe do exército, Naamã, que foi em direção ao rei de Israel. O rei de Israel, quando leu aquela carta, falou, ele está procurando motivo para criar caso comigo. Quem sou eu para dar a vida ou tirar a vida? Porque a lepra naquele tempo era sentença de morte. A lepra naquele tempo não tinha o que se fazer. Não importava se você era rico, pobre, se era famoso, se era anônimo, se era uma pessoa importante ou não. Naamã era tudo isso, ele era herói de guerra, ele era rico, ele era poderoso, ele era influente, mas ele era leproso. E ele ouviu o conselho daquela moça e foi até o rei de Israel. E o rei de Israel rasgou suas vestes em indignação, como eu já expliquei, um ato de consternação, rasgar as vestes, indignação, ou luto também. Quando morria alguém da família, rasgavam as vestes. O rei da Síria está procurando caso para criar problema comigo.
E quando o profeta soube que o rei de Israel rasgou as vestes, ele mandou recado. Não. Manda esse general, manda esse comandante do exército do rei da Síria vir ter comigo. E saberão, aleluia, como eu glorifico a Deus por essa palavra, que há profeta sobre Israel, há Deus sobre Israel. Então, Naamã vai até Eliseu. Quando Naamã chega na frente da casa de Eliseu, não é Eliseu que vai falar com ele, não. É o mensageiro. E dá a mensagem. Vai e se lave 7 vezes nas águas do Rio Jordão. Aí Naamã ficou indignado. Mas como? Ele não vem falar pessoalmente comigo? Eu achei que ele ia passar a mão, ia gesticular, ia invocar o seu Deus, e então eu seria curado. Queridos, não é como nós achamos. Não é como Naamã achava. Não é como você acha. Não é como eu acho. É como Deus quer. Muitas vezes Deus está provando a sua fé. E Naamã ficou indignado. Imagina, lá em Damasco tem rios muito mais limpos, de água muito mais cristalina, Abana e Farfar, muito melhores do que o Rio Jordão. Ah, que absurdo, ele nem veio me dar atenção, nem veio falar direto comigo, mandou um mensageiro e foi embora indignado. E aí veio o conselho pela segunda vez, agora dos oficiais de Naamã. Senhor, se por acaso o profeta tivesse pedido que você fizesse alguma coisa extraordinária, alguma coisa heróica, você não teria feito? Mas porque ele pediu algo tão simples quanto se lavar no rio, você não vai fazer? Em outras palavras, o que você tem a perder? Você está leproso. Tem gente que está no fundo do poço e acha, imagina, eu? De jeito nenhum. Queridos, na verdade, Naamã precisava lavar o seu orgulho nas águas do Rio Jordão e entender que só o Senhor é Deus. Muitas vezes você e eu precisamos lavar nosso orgulho, nosso querer, nosso achar, nosso pensar, nossa vontade, nossos pensamentos. Não valem de nada senão a vontade do Senhor. E Naamã então cedeu de novo a um segundo bom conselho que ele ouviu. Quando um conselho é acompanhado de uma palavra de Deus, traz bênção. E Naamã tinha uma promessa. E ele teve então que obedecer para que a promessa se cumprisse. Qual que era a promessa? Dita por Eliseu, profeta do Senhor. Lave-se 7 vezes, e a sua carne ficará limpa como a de uma criança. Naamã o fez, e a palavra se cumpriu. Eu quero te dizer que a promessa de Deus para nós. Mas para que a promessa se cumpra, olha aqui o que diz o apóstolo Paulo no versículo que nós estamos lendo. Atente bem. Regozijai-vos na esperança, ou seja, alegre-se, porque essa palavra está trazendo esperança para a sua vida. Alegre-se, regozije-se. Pacientes na tribulação, independente da luta que você está enfrentando. Eu estou enfrentando lutas também, não se considere o único. Mas eu tenho que ter paciência. Paciência. Não é no momento que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, nem como eu quero, e nem porque eu quero. Ele é que determina. Porque dele, aleluia, por meio dele, glória a Deus, e para ele são todas as coisas. Vou repetir. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Deus tem propósito na sua vida, tem promessa sobre a sua vida, mas tem que ter paciência. E então, perseverantes na oração. Esse versículo é poderoso. Grave esse versículo. 3 princípios num único versículo de 2 linhas. 3 princípios num único versículo de 2 linhas. Está comigo aí? Esperança, paciência e perseverança. Esperança, paciência e perseverança. Esperança, paciência e perseverança. Isso faz a diferença na vida de qualquer pessoa. Esperança, paciência
perseverança. Eu tenho que ter tudo isso para alcançar a promessa de Deus. Você quer alcançar a promessa de Deus? Eu quero. Te garanto, te asseguro que eu quero. Porque eu sei que tem promessa de Deus para a minha vida. E também sei que tem promessa de Deus para a sua vida. E tem aqui um monte de promessas. Um monte. Para você e para mim. Além daquelas que são particulares, individuais da gente. Mas aqui na Bíblia tem muitas promessas que são comuns aos filhos de Deus. Quer receber a promessa? Naamã não seria curado se ele não fosse perseverante. 7 vezes. Ele não seria curado se ele tivesse desanimado. Estou vendo muita gente desanimada. Não, não e não. De jeito nenhum. Não desanime. Deus disse a Josué, logo que Josué deu sequência ao trabalho de Moisés, logo que Josué sucedeu Moisés, sê forte. Tem bom ânimo. Não desanime. Não é para você se desanimar. Está comigo aí? Está me ouvindo? A conexão deu uma rateada aqui no começo, mas agora está boa, não está não? Pelo menos para mim aqui diz que está tudo ok. Paciência. Perseverança. Paciência. Perseverança. E esperança. E eu quero repartir algo mais ainda nesta noite. Não sei se conseguirei dar cabo dessa mensagem hoje, mas fica aqui como uma referência para a leitura posterior. O capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos. Ok? Dá uma lida nesse capítulo, por favor. Ele conta um episódio bastante emblemático da vida do apóstolo Paulo, quando ele, prisioneiro, a caminho de Roma, sofre um naufrágio. Vem comigo. Nós vamos começar a leitura pelo versículo de número 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Nós vamos começar pelo versículo 7. Eu vou fracionar a leitura do texto em 3 partes. Talvez a terceira parte fique para amanhã. Mas eu quero pelo menos 2 trechos. Eu quero ler com você para a gente poder desenvolver isso aqui. Vocês estão comigo? Léo está aqui no Instagram, ok. Pessoal do Facebook, tudo ok. Conexão ok. Coração ok. Mente ok. Palavra de Deus aberta. Tudo pronto? Vamos que vamos. Atos 27, versículo 7 diz assim. Bom, Paulo foi preso, só para contextualizar rapidinho. Paulo foi preso e levado por um centurião para ser conduzido até Roma. Ok? Muito bem. Navegando, olha só. Navegando, eu pulei os primeiros versículos, depois você lê o capítulo inteiro. Versículo 7. Navegando vagarosamente muitos dias. Olha só como começa difícil aqui a nossa história. Navegando vagarosamente muitos dias. Devagar e por muito tempo. E tendo chegado com dificuldade defronte a Quinido, não nos tendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos a sotavento de Creta na altura de Salmona, costeando-a penosamente. Olha como Paulo vai descrevendo uma situação difícil. Vagarosamente, por muitos dias, com vento contrário, e chegaram penosamente a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Bom, chegar em Bons Portos, parece assim que então é um bom sinal, né?
o nome do lugar, Bons Portos. Chegamos a Bons Portos, então algo deve ser bom. Não, só que não. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, ninguém diz que eles aportaram em Bons Portos, eles estavam navegando. Tem gente que vê uma plaquinha. Quem já fez viagem longa de carro? Ou de ônibus? De avião não conta, porque avião você não vê placa na viagem, né? Por favor. Mas se for de carro ou de ônibus, você vê as placas na estrada, né? Quem já teve, numa viagem mais longa, a esperança de ler alguma placa com nome que desse ânimo? Ah, falta... Puxa, eu já estou viajando há 12 horas, agora falta 100 quilômetros. Você... Ai, que delícia, que bom. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não aguento mais. Não vejo a hora de chegar. Não é? Precisamos ter cuidado para não nos enganarmos. Porque às vezes você faz uma viagem de 500 quilômetros. Você fala, agora só falta 100. Mas os 100 são de estrada de terra, com buraco, ou então é serra, tem neblina, não é pista dupla, é mão dupla, na verdade, né? Não é aquela pista duplicada. Então você fica dividindo as curvas com caminhões e ônibus, nada confortável, não é? Então nem sempre, porque falta pouca distância, o tempo também é pequeno. Ah, navegaram até Bons Portos. Isso não quer dizer que a coisa fosse melhorar. Vem comigo. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa. Aqui eu quero fazer uma pausa. Há momentos em nossa vida em que a gente se depara com essa situação que Paulo encontrou. Vejo que a viagem será trabalhosa. Há momentos em nossa vida em que nós nos deparamos com situações nas quais nós constatamos. Respira fundo. Vejo que a situação não será fácil. Vejo que a viagem será trabalhosa. E Paulo continua dizendo assim, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também das nossas vidas. Olha só. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, já trazendo uma direção. A viagem não vai ser fácil. Haverá dano para a carga do navio, para vidas. Haverá prejuízos. Há momentos em nossa vida em que nós nos deparamos com uma situação parecida. Haverá prejuízos. Ah, então isso significa que Deus abandonou Paulo? Não. O que Jesus disse? No mundo vocês terão aflições. Mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo, disse Jesus. E Paulo aqui estava em maus lençóis. O centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia, ou seja, não ouviram o bom conselho. O conselho de Paulo aqui é espera. A situação não é favorável. Haverá dano. Vai ser uma navegação difícil, perigosa. Paulo, direcionado por Deus, cheio do Espírito Santo, deu um conselho ao qual o centurião não deu ouvidos. O centurião que era responsável pela condução do prisioneiro Paulo. E o texto continua dizendo, não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Olha só que interessante. A bendita democracia que nem sempre é a melhor escolha. A maioria, porque eles estavam no local onde o porto não era próprio para invernar, para passar o inverno. Diante disso, a maioria entendeu que era melhor prosseguir, para ver se eles conseguiam chegar até o porto de Creta, que era um lugar mais seguro. E assim o fizeram. Mas olha só o que diz o versículo 13. Vem comigo. Soprando brandamente o vento sul,
E pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Por um momento, houve um período de calmaria. Às vezes isso é um tremendo de um engodo para nos enganar, não é verdade? Dá uma acalmada na situação, a gente baixa a guarda. Isso é um perigo. Quando parece que a coisa acalmou, igual. Estamos falando de pandemia o tempo todo, né? Os números, a região aqui onde eu moro, por exemplo, a Baixada Santista, o pessoal baixou a guarda. Os números deram uma acalmada, pelo menos as estatísticas. O pessoal baixou a guarda, já não estão mais respeitando o isolamento social. Literalmente estão chutando o balde. Será que é momento para isso? Quem viver verá, em breve saberemos. Muitas vezes, essa calmaria que se nos apresenta momentaneamente, não é a hora de baixar a guarda. Quero te dizer em nome de Jesus nesta noite, não abaixe a sua guarda, nós estamos numa guerra. E a nossa luta, como diz a palavra de Deus, não é contra a carne nem contra sangue. A nossa luta é contra os principados e dominadores do mal, contra as potestades que operam nas regiões celestiais. Ou seja, a nossa luta é contra seres espirituais. Claro, temos as nossas lutas aqui na Terra, contra o vírus, etc. Mas a nossa luta principal é contra seres que não se pode ver. E nem sempre, porque os seres são invisíveis, eles não são perigosos. O vírus é invisível, não é? Mas nem por isso deixa de ser perigoso. Não é porque você não vê que você não precisa ter receio e cuidado. O que os olhos não veem, o coração não sente. Não é bem assim. Não é bem assim. Mas essa história aí de inimigo, de não sei o que, eu não vejo. E porque você não vê, não existe? Você vê o vírus? Também não vê. E por causa disso você pode então baixar a guarda porque ele não existe? Quantas populações inteiras foram dizimadas por vírus? Temos só estudar a história. A última pandemia gigantesca que a humanidade viveu foi há 100 anos. A tal da gripe espanhola. Ganhou esse nome por outra razão, porque de espanhola ela não tinha nada. Questão histórica, depois você pesquisa lá. Mas ela matou milhões de pessoas. E era um vírus. Era um tipo de vírus de gripe. Uma variação do vírus da gripe. E matou milhões, sobretudo na Europa. E aí? Não se pode ver um vírus. Mas então, por causa disso, ele não é perigoso? Cuidado. Muito cuidado. Muito bem. Prosseguindo aqui na leitura. Eles então levantaram a âncora porque o vento deu uma acalmada, veio uma brisa mais leve. Então eles foram margeando, tentando chegar até Creta. Foram margeando a ilha de Creta, tentando chegar ao porto. Versículo 14. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. Um tufão. Um vento que parecia calminho no versículo anterior virou um tufão. Pensa aí num tornado, vai, para a gente usar uma palavra mais comum aos nossos ouvidos. Lá vem um furacão, gente. Muitas vezes vem um furacão contra nós e a gente faz o quê? Eu tenho que me basear no que Paulo escreveu no versículo que eu li aqui aos Romanos. Eu tenho que ter esperança, eu tenho que ter perseverança, eu tenho que ter paciência. E Paulo havia advertido, olha, não é bom, não é prudente prosseguirmos. É a tal da orientação, do conselho, acompanhado de uma palavra de Deus. Versículo 15. E sendo o navio arrastado, quer dizer, agora a coisa foi complicando. O navio passou a ser arrastado com violência. Arrastado com violência. Sem poder resistir ao vento. Eles cessaram a manobra e se foram deixando levar, porque era impossível lutar contra a correnteza e o vento. Então eles deixaram de conduzir o barco, eles ficaram literalmente à deriva. Perderam o controle da embarcação. Já aconteceu isso na sua vida alguma vez? Perdeu o controle? Fora de controle? Descontrolado? Descompensado?
Acontece. Por N situações, aí cada situação requer uma atenção especial, um detalhe específico, mas quantas vezes perde-se o controle? Estes pobres que se encontravam dentro do navio perderam o controle. Agora eu quero te falar a respeito de um que foi homem, Deus, homem, chamado Jesus Cristo. Esse não perde o controle. Nosso Deus não perde o controle. Ele continua sendo Deus, mesmo no meio do tufão, mesmo no meio do Euroaquilão. Vem comigo. Versículo 16. Passando a sotavento de uma ilhota chamada Clauda, a custo conseguimos recolher o bote. Após levantá-lo, usaram de todos os meios para cingir o navio e, temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Ao léu. Açoitados. Olha só como Paulo descreve este momento tenebroso com riqueza de detalhes. Açoitados severamente pela tormenta. Açoitados severamente pela tormenta. No dia seguinte, passaram a aliviar o navio. Começaram a jogar a carga fora, para ver se o navio ficava mais leve e não afundava. Paulo não havia avisado que haveria prejuízo? Olha o prejuízo, a carga sendo jogada no mar. Pois bem, versículo 19. E ao terceiro dia, isso não foi por algumas horas, não. Ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Ou seja, eles foram jogando tudo que dava para jogar fora, para ver se ficava apenas o suficiente para a embarcação não afundar com as pessoas dentro. Ao terceiro dia. E no versículo 20. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas. Olha que desesperador. Não se via nem o sol de dia, nem as estrelas à noite. Tal era o clima fechado. Caindo sobre nós grande tempestade. Olha o que aconteceu. Aqui tem uma série de riqueza de detalhes que eu não vou entrar agora. Você lê depois. Vamos adiante. Dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Lá se foi. Quando jogaram a carga no mar, lá se foi a esperança junto. Queridos, a esperança não pode ser perdida. Mas eles perderam a esperança aqui. Aqueles homens viram que estava chegando o fim. Não havia mais o que fazer. Eles estavam à deriva, não viam o sol de dia, não viam as estrelas à noite, até para se guiar, né? Porque a navegação em tempos mais remotos também se orientava pelo sol, pelas estrelas, norte, sul, leste, oeste, por aí vai. Eles não tinham referência e nem tinham como conduzir mais a embarcação, porque o vento é que os guiava ao seu bel prazer. E lá se vai a esperança de salvamento. Versículo 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, ainda tem esse agravante, não tinha o que comer na embarcação. Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: olha só, o apóstolo, o homem de Deus, no meio, eu amo esse Deus, porque no meio da crise, aqui tem uma senhora de uma crise, você concorda comigo? No meio da crise, no meio da confusão, no meio do desespero, o homem de Deus se posiciona. Porque quem tem Deus tem palavra, tem direção, tem promessa, tem poder. E aqui o apóstolo se posicionou. Paulo, pondo-se em pé no meio deles, eu estou no versículo 21, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido
e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Ou seja, era necessário termos ficado lá quando eu falei. Mas, versículo 22, mas, já agora vos aconselho bom ânimo. Ele não foi simplesmente acusar vocês, não me ouviram, não sei o quê. Não. Era melhor termos ficado. Já que não ficamos, tenham bom ânimo. Por quê? Nenhuma vida se perderá dentre vós, somente o navio. Olha que autoridade desse Paulo, o apóstolo. Olha a autoridade. Ele não disse simplesmente, eu sou servo do Senhor, eu estou aqui até preso injustamente, porque fui preso pregando o evangelho. Ele até poderia dizer, agora então o centurião que está me conduzindo vai morrer e eu vou fugir. Nada disso. Nenhuma vida se perderá. Quando a gente não ouve um bom conselho, Paulo tinha dado um bom conselho versículos atrás, 3 dias antes. Não convém que a gente prossiga. Versículo 10. Não convém. A viagem vai ser penosa, trabalhosa, com dano. Paulo deu um bom conselho. Quando a gente não ouve um bom conselho, existe consequência. A consequência aqui é que o navio ia se perder. Mas Deus é misericordioso. Anote aí, Deus é misericordioso. De modo que nenhuma vida seria perdida. Deus pouparia as vidas. Palavras do apóstolo Paulo, e vem a promessa. Versículo 23. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, olha só, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Acreditam vocês que no meio dessa confusão, dessa tempestade, o anjo do Senhor esteve com Paulo? É disso que eu estou falando. Esperança, perseverança, paciência, que o mesmo Paulo, o apóstolo, escreve aos Romanos, no texto que nós lemos no início. O anjo do Senhor esteve com Paulo. Eu não sei o tamanho da confusão, da tempestade, da crise, da ventania, do tufão que está passando sobre a sua vida. O anjo do Senhor, aleluia, glória a Deus, está contigo, está comigo, se eu creio nele. O anjo do Senhor, disse Paulo, esteve comigo. E no versículo 24, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, em Roma. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Versículo 25. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Queridos, há momentos em que é necessário dar numa ilha. O que é uma ilha? O que é uma ilha? Geografia, ensino fundamental. Ilha é uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Isso é uma ilha. Quantos momentos de nossa vida nós estamos numa ilha, cercado por todos os lados? Ilha é um pedaço de terra cercado de água por todos os lados. Isso é uma ilha. E Paulo diz, é necessário que a gente vá dar numa ilha. Eu creio que amanhã continuaremos esta palavra, porque o restante do capítulo é muito rico. E eu peço a você que leia todo esse capítulo 27. São só 44 versículos. Ninguém vai ficar mais velhinho, nem mais cansadinho por causa disso. Tá bom? E aí a gente vai poder partir desse ponto aqui. É necessário dar numa ilha. Eu não sei que ilha que você está vivendo hoje. A pandemia pode ser considerada uma ilha? Estamos cercados de vírus por todos os lados, dentro de casa? Opa! Crise econômica, uma ilha? Cercado de desemprego, de falta de grana por todos os lados? Pandemia, enfermidade, cercado de doença por todos os lados? Cercado de medo por todos os lados? Quem que não está com medo de ficar com essa Covid-19? Então, queridos,
Muitas vezes Deus permite que as coisas aconteçam porque Ele tem um propósito. E sabe o que vai acontecer? Eu só vou adiantar um tostãozinho aqui, só para te dar vontade de continuar essa ministração. Paulo tinha que dar nessa ilha porque ele ia pregar o evangelho para a ilha inteira. E todo mundo ia se converter. Você pensou em algum momento aqui que foi ops, Deus perdeu o controle por um instante? Nananina, não. Acontece que se tivessem dado ouvidos ao conselho de Paulo lá atrás, não teriam perdido o navio. Iam acabar parando na ilha conforme a vontade de Deus, mas sem perder o navio. Agora, eles vão perder o navio. E aí Paulo vai ficar nessa ilha por 3 meses, vai pregar o evangelho, vai ter conversão em massa. Além de um episódio muito interessante entre Paulo e uma víbora. Opa! Não vou adiantar, é cenas do próximo capítulo, não é isso? Mas o que eu posso dizer é, Deus era com Paulo. Deus é com você. Deus não te abandonou. E aí nós vamos entrar também pelo capítulo 28. Se você puder ler, inclusive, o capítulo 28, onde vai contar a história de Paulo sendo atacado por uma serpente. E nós vamos entrar nesse pormenor aí. Esteja comigo. Vem comigo. Amanhã, nesse mesmo horário. Aliás, deixa eu lembrá-lo. Amanhã nós vamos ter 2 lives. A primeira às 21 horas, onde eu vou fazer uma live conjunta com o pastor Guga Rolim, do Ministério Tribos, aqui de Praia Grande. E na sequência, às 22 horas, a nossa live habitual, continuando esta ministração. Ok? Às 21 e às 22. O único detalhe, às 21 horas é só pelo Instagram. Tá bom? Às 22 horas, normal, Facebook e Instagram também. Deus abençoe você. Fique com Deus. Na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço, mas guarda essa palavra aí. Guarda, perde não. Perde não. Leia o texto em casa. Com calma. Amanhã, dentro da pandemia, é meio esquisito dizer isso, mas é feriado. Você vai ter tempo para ler. Capítulo 27, capítulo 28 do livro de Atos dos Apóstolos. Ok? Vem comigo. Deus tem muito a falar ainda conosco. Mas olha, o anjo do Senhor estava com Paulo. O anjo do Senhor estava com Paulo. E ele disse, ninguém vai se perder. Grava essa palavra, agarra essa palavra. Deus te abençoe. Fique com Deus. Um forte abraço, grande beijo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.